Buenos días, bienvenidos a nuestro seminario Proteus Design Suite. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes reunidos el día de hoy. Mi nombre es Camila Remicio, soy la encargada por el desarrollo de negocios en toda América Latina. Estoy reunida con el ingeniero Israel Rodríguez, que va a hacer la presentación técnica del Proteus, y el objetivo del seminario es entender cómo el Proteus es la mejor solución para el desarrollo electrónico y la enseñanza tecnológica en estos tiempos de pandemia. Primero que todo, es un gusto realmente enorme estar reunido con universidades, empresas de diferentes países como lo son Argentina, Bolivia, México y Paraguay. Gracias por el tiempo que nos están brindando. Estoy segura que ustedes van a disfrutar bastante del seminario. Les voy a hablar un poco acerca de nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Edacim Argentina. Estamos ubicados en la Avenida Libertadores, en Buenos Aires. Nuestra casa matriz está ubicada en Brasil y tenemos oficinas en diferentes países, como lo son en México, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Colombia y en Ecuador. Nosotros somos distribuidores de productos para la enseñanza tecnológica y uno de ellos con el que trabajamos es el Proteus. El Proteus es un software para proyectos electrónicos que es desarrollado por una empresa inglesa que se llama Lab Center y nosotros somos los representantes exclusivos a nivel continental. También somos los responsables por la distribución, el soporte técnico, las capacitaciones y todo lo que requiera el software. Les voy a hablar acerca del contenido técnico. Hemos preparado estos 6 puntos que van desde la simulación de circuitos analógicos y digitales, pasando por circuitos con microcontroladores, sistemas embebidos, Real-Time Operating System, que son los sistemas operativos de tiempo real, con los microcontroladores ARM Cortex, tarjetas de desarrollo Arduino y Single Board Computer, que son las tarjetas Raspberry Pi, Internet de las cosas, que hoy en día es una tecnología que está en evidencia. Y finalmente vamos a hablar acerca del desarrollo de tarjetas electrónicas. Ustedes pueden darse cuenta de todo lo que el Proteus, todo lo que pueden hacer con el Proteus, que realmente es una herramienta de enseñanza muy, muy completa. Nosotros pretendíamos cubrir todo el contenido, pero necesitaríamos de 2 horas y media, realmente es bastante tiempo, por eso elegimos estos ejemplos que están destacados en rojo, para que nuestra presentación no pase de 90 minutos, esa es la idea, ¿no? Espero que la disfruten. Y rápidamente les voy a hablar de la dinámica del seminario, que va a tener una duración, como ya les mencioné, de 90 minutos. Y para hacer preguntas, yo les solicito que hagan clic en el link que estamos dejando ahí en el chat de Zoom. Ahí les va a abrir esa pantallita que estamos mostrando y ahí ustedes pueden dejar todas las preguntas que deseen. Vamos a intentar contestarlas todas, pues intentar, ¿no? Contestar la mayoría posible. Ahora sí le paso la palabra a Israel, que va a seguir con ustedes hablando acerca del seminario. Muchas gracias. Perfeito, Camila, muchas gracias por la introducción. Isso é importante, ¿no? Para que ustedes nos conozcan, quem somos. Ustedes notam, eu sou de Brasil, não? Você nota o acento, principalmente os argentinos aí que estão acostumbrados na invasão brasileira aí em Bariloche, Brasilote, que passa. Então, vocês estão acostumados com o acento. Sin embargo, eu vivo em Colômbia já há um rato, então, eu creio que manejo mais ou menos o espanhol. Tenho o acento, pero eu creio que vai ser possível falar bem para vocês. Entonces, gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo de ustedes, por estar en este seminario. Yo estoy seguro que ustedes van a disfrutar bastante, tanto las empresas como las universidades. Nosotros inicialmente teníamos hecho eso para universidades, pero vimos que hay a industria también es un potencial cliente nuestro relacionado a tecnología, relacionado a Proteus.
outros produtos que trabalhamos, que é o Kale, por exemplo. Eu sei que na Argentina temos muitos usuários de Kale, é muito grande a busca desse produto, que é o compilador para microcontroladores ARM 8051. Então, se estendemos isso, então o Proteus não é só para ensinança, também é um software, por isso que estendemos na empresa, um software para desenvolvimento que ajuda muitíssimo. Então, bueno, o conteúdo é bastante, vou tentar volar aqui, de hecho, para tentar cobrir o máximo de informação possível, porque dentro de 1 hora e meia, eu tenho uma reunião, inclusive, com o nosso provedor Lab Center, para mirar uma coisa que vai ser muito boa para vocês, que são licenças gratuitas que hemos brindado para muitas universidades, inclusive uma de Argentina, que é a Universidade da Empresa, não sei se as pessoas estão por aí já, licenças gratuitas para desse tempo de pandemia. Então, inclusive para empresas. Então, temos esta reunião com o Lab Center, então vou tentar volar aqui para ver se logramos estender, de hecho, essa promoção por o mês de agosto, mas por lo menos. Então, vou volar acá. Bueno, as perguntas Camila já explicou. Podem pôr perguntas, só clicar em link e fazer as perguntas que seguramente contestamos ao final. Bueno, eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para situar-nos, o Proteus está dentro da tecnologia EDA. Não só o Proteus, mas vários softwares hoje em dia estão na tecnologia EDA, que é a Electronic Design Automation, a automatização do desenho eletrônico, onde é possível, onde a tecnologia EDA, de hecho, é dividida em 4 etapas, 4 blocos, 4 grupos, que é o desenho auxiliado pelo computador, onde você faz o esquemático, faz sua tarjeta. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu quero ganhar tempo. Então, onde faz o desenho eletrônico, faz a tarjeta, auxiliado pelo computador. Pero criaram, com o aumento do processamento, de computacional, eles criaram dois grupos mais, que auxiliam a engenharia e também o teste da tarjeta antes de enviar para a manufatura. Isso quer dizer que na engenharia estamos falando da simulação do circuito analógico digital, co-simulação de microcontroladores, que é o forte do Proteus, e também, que muitos de pronto não conhecem, são a programação e gravação desde dentro do Proteus em tarjetas de desenvolvimento, Arduino, Raspberry Pi. Eu vou ser um exemplo com display LCD, com 2 tarjetas de Arduino Uno e outro com servomotor usando Arduino, desculpa os cables, Arduino Arduino Cloud. Então, isso é o CAI, é a engenharia auxiliada pela computadora. O teste auxiliado pela computadora é algo mais avançado, que é relacionado à integridade de señales, que você pode mirar temas relacionados à impedância, crosstalk, delay de propagação, e inclusive certificar produtos, todos os produtos para certificações de compatibilidade eletromagnética levam o standard FCC. E esse standard FCC, alguns softwares, Proteus não permite, pero ORCAD, Allegro permite, e Mentor Graphics também permite, são ferramentas de alto nível. De hecho, representamos também em Sudamérica Cadence, que é o produtor de PSpice, de ORCAD, que é possível generar, ambos softwares generam um formulário, uma certificação para que você pode exportar seus produtos fora do país, porque estão certificados a FCC. Então, compatibilidade eletromagnética, Proteus sim, é possível ser relacionado a algo de lei de propagação, par diferencial, análise de matching de tempo, não? Entre dos bus, por exemplo, de dados. E, finalmente, uma vez que você prova esse tipo de teste, você pode fazer a manufatura. Em Argentina, Uruguai, em vários outros países da América Latina, nós outros representamos a LPKF, que é uma marca que faz o prototipo eletrônico usando o processo de fresa. Então, você pode usar outras máquinas, que tem máquinas alemã, japonesa, china, obviamente, e também americanas que você pode fazer esse tipo de projeto de prototipado. E também depois, obviamente, o Proteus pode exportar ativos para fazer também a manufatura. Então, só para situar essa tecnologia EDA, tem uma tecnologia que caminha muito cerca, que é a MDA, Mechanical Design Automation, que é justamente a integração com cabinas ou carcaças, não? Plásticas ou metálicas, pero o Proteus, como o ORCAD, o Altium, o Mentor Graphics, Altium, que é muito usado na Argentina, eu sei, Electronics Workbench, que na verdade é National, que é o Multisim, entre outros softwares, está dentro da tecnologia EDA. Muito bem.
O próximo aqui, el Proteus Design Suite é um software para desenvolvimento e enseñança eletrônica, incluindo essas tecnologias, eletricidade, eletrônica, sistemas de bebidos, microcontroladores, que é o forte do Proteus, tarjetas eletrônicas e desenho de PCB. E em tempos de contingência, não, isso nunca, de verdade, nunca um laboratório real nunca um laboratório virtual vai substituir um laboratório real. Sin embargo, o Proteus tem ferramentas suficientes para oferecer uma solução muito interessante, tanto para laboratório em universidades, em colégios técnicos, instituições de enseñança, mas também na indústria, porque permite fazer o circuito eletrônico análogo digital, simular junto com o microcontrolador, o código em C, Assembler, ou em Python, e também usar instrumentos virtuais, como osciloscópio, etc. Então, é uma solução bastante interessante, por isso que eu quero explicar o objetivo, como Camila dijo, que é entender como que o Proteus é a melhor solução para enseñança e desenvolvimento eletrônico nesses tempos de pandemia. Que você pode usar, ter esse laboratório praticamente completo para validar seu projeto, fazer uma validação de conceito de engenharia, ou até para a enseñança tecnológica. Bueno, então, o Proteus tem 4 tipos de simulações, eu vou bastante rápido aqui. A primeira simulação, que todos conhecem muito bem, há muitos softwares no mercado, se pode ser, como eu explicava, é a simulação análoga digital, que você utiliza componentes como amplificadores operacionais, diodos, transistores, etc., que a ideia é fazer uma simulação com instrumentação virtual, análises gráficos e circuitos animados. Eu vou explicar isso que é. E toda essa simulação, de hecho, do Proteus usa essa linguagem SPICE de simulação. Essa linguagem SPICE de simulação foi criada por um grupo de pós-grado de engenharia de Berkeley, em Califórnia, nos Estados Unidos, onde eles desenvolveram uma linguagem para descrever o comportamento eletrônico de los componentes baseado em uma linguagem. Então, matematicamente, não? Então, essa linguagem foi desenvolvida nos 80 e hasta hoje é usada por muitos softwares no mercado, inclusive o Proteus. Bueno, então essa é a simulação análoga digital, como vocês estão acostumados, e aqui é a grande ventaja do Proteus, porque não há nenhum software no mercado, de hecho, que pode ser a co-simulação de microcontroladores com todas essas famílias de microcontroladores, por exemplo, ARM, que são Cortex M0, M3, M4, que temos na libreria para ser a co-simulação, junto com microcontroladores de Texas, NXP, Atmel AVR, que é usado para Arduino, vários da família Microchip, PIC10, 12, 16, 18, 24, DSPIC33. Então, é uma libreria muito grande, onde permite você fazer um circuito como este, pôr esse microcontrolador, fazer de programar o microcontrolador, conectar com vários compiladores, inclusive Keil, não, que é um computador de ARM, que dá a tecnologia ARM, e usando displays, LCD, sensores e actuadores, e simular o sistema todo em conjunto. Essa é a grande ventaja do Proteus. E também Proteus, alguns de pronto não conhecem, é possível trabalhar com programação e diagramas de blocos para tarjetas Arduino e single board computer, que são as Raspberry Pi. É dizer, que é possível fazer um projeto, temos várias tarjetas de Arduino modeladas dentro do Proteus, e Raspberry Pi 3, 4 e 0, e estão todas modeladas dentro do Proteus. Você pode insertar isso em seu entorno de trabalho, insertar periféricos, como sensores, displays e atuadores, e depois fazer o programa em diagrama de blocos, se você quer, ou também é possível programar em C ou em Python, e depois disso simular o sensor de pressão, simular sensor de toque, sensor de touch, não? Sensor de luminosidade, sonido, etc. E uma vez que você está hecho o projeto, provado, simulado, você pode fazer o deploy desde dentro do Proteus, no mesmo entorno, na tarjeta real, como eu explicava aqui no início, do Arduino. Eu vou fazer um projeto com isso com vocês. Aqui estão os atuadores e displays, não? Temos aqui, por exemplo, trabalhamos com um provedor que chama SID. Esse provedor SID, esse provedor SID, ele desenvolve esse tipo de aplicação, que são os Groves. Esses Groves são sensores actuadores displays, pero não só de SID, pero também de Adafruit, que é outro provedor em Estados Unidos, Pimoroni em Inglaterra, SparkFun, que desenvolve estações climáticas. Eu quero dizer que
você pode criar seu projeto usando Arduino Raspberry Pi, usando os actuadores, sensores de display, e depois gravar em sistema real. E também, finalmente, aqui, da mesma maneira que você faz aqui, usando os atuadores, displays, etc., você pode usar, você tem uma livreria onde é possível desarrollar seu painel de controle. Então, esse painel de controle é possível drag and drop, não? Arrastrar e poner em seu entorno de desenvolvimento de pantalla, de controle, painel de controle, e você pode desenvolver uma aplicação para a internet das coisas. É dizer, se você tem, por exemplo, sensores, atuadores, displays, fora, por exemplo, de sua casa, do laboratório, da oficina, você pode monitorear isso usando seu tablet, usando seu celular. Ou também, se você quer controlar um dispositivo como um Raspberry, ou hasta controlar uma máquina. Então, você pode ser uma HMI, não? Uma interface homem-máquina, para controlar um mecanismo, uma máquina, hasta um robô, é possível controlar. Eu vou ser um exemplo que é controlar uma tortuga robótica usando o tablet. Eu vou explicar para vocês também. Bom, aqui já falei dos periféricos e, finalmente, aqui muitos usam desenho de PCB. E o Proteus permite o mesmo esquemático que você utilizou para fazer todo esse tipo de simulação que eu expliquei anteriormente. Você pode associar os footprints ou patterns, não? São a representação física do componente e enviar essas informações com regras de projeto para seu entorno de PCB. Então, é possível posicionar seus componentes, rotear suas pistas, insertar regras de projeto como matching, nesse caso, delay tune, é chamado, não? Aqui, por exemplo, estamos simulando um barrido, uma conexão par diferencial, então é possível fazer esse tipo de análise, esse tipo de roteio. Então é possível fazer tarjetas multicapa, tarjetas simples capa, tarjetas complexas de hecho. E uma vez que você finaliza o PCB, você exporta os arquivos Gabbers, os arquivos ODB++, que você pode usar para fabricar a tarjeta que seja para prototipado mecânico ou também para produção clássica. E uma vez também, antes de produzir, você pode visualizar em 3D a tarjeta, integrar com ferramentas como AutoCAD, Autodesk, SolidWorks, Mechanical Desktop, ProEngineer, etc. Então, é possível integrar a tarjeta para mirar se tem interferências com a carcaça plástica. E também o Proteus, finalmente, aqui, antes de começar a demo, ele integra com alguns provedores de componentes como DigiKey, SmartSeek, SnapE, da Ultra Library. É dizer, se eu não encontro um componente da livraria, eu vou mostrar a vocês, eu posso buscar nesses provedores e baixar e usar esse componente. Então, avançamos acá, eu vou mostrar o Proteus para vocês, só uma introdução, não? Rápida para que vocês conheçam onde vamos, que o Proteus pode ser, mas a melhor maneira aqui é mostrar como o software funciona. Então, se eu vou fazer, Camila vai explicar para vocês, por isso eu quero ir rápido, que ela já vai explicar que estamos provendo essas licenças gratuitas. E uma vez que vocês têm o software para provar, ou para usar esses projetos, vocês vão abrir essa pantalla é a pantalla inicial do produto, onde tem um botão aqui, que é o botão principal, digamos, para os que estão começando, que é Open Sample, que há vários exemplos acá, de diferentes categorias ou tecnologias, que vocês podem abrir o exemplo e usar o produto, ou usar o circuito, tá? Para provar ou para evaluar, etc. Então, se, por exemplo, acá eu tenho, simulações interativas, que eu posso, por exemplo, aqui abrir vários tipos de circuitos, em diferentes tecnologias, como diodos, retificadores, circuitos de eletricidade, é muito bom para a ensinança, eu les mostro ahorita. Vários outros tipos relacionados a amplificadores operacionais, transistores, mas também há exemplos de Internet das Coisas, tutoriais. De hecho, Camila vai enviar tutoriais para vocês aprenderem software com vários vídeos e documentação PDF gratuita que vocês podem usar. Tecnologia ARM. Aqui temos vários circuitos de Cortex, M0, M3, M4. De hecho, aqui há alguns exemplos de sistemas operativos em tempo real, que está muito interessante. Eu sugiro vocês abrirem, se vocês trabalham com isso. É possível aqui fazer umas coisas bastante interessantes com o sistema operativo em tempo real, usando o Cortex M3, por exemplo, a família SMT, sim. Outros exemplos acá para Visual Designer, que é a programação de diagramas de blocos,
Raspberry Pi é para ejemplos usando o Raspberry Pi. De hecho, o Raspberry Pi está modelado, no completamente, pero 50% praticamente da tarjeta, ou seja, todas as funcionalidades que eu posso usar na tarjeta como um microcontrolador está aí, GPIO, entradas e saídas, módulos GPS, é bastante avançado. Bueno, então você pode usar esses exemplos para começar, não? Eu vou começar acá com o primeiro circuito que eu vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar vários circuitos, vários exemplos, é muito prático. Me olvidei, eu ia dizer que está sendo gravado, não posso crer, eu me olvidei. Não, que bueno que eu comecei a gravar agora. Sim, está, perdão, eu perdi toda a parte inicial. Pero parte importante para vocês está aqui. Eu estou gravando a apresentação para que vocês possam depois mirar como eu trabalhei com o circuito, não? Que pesar, perdão. Bueno, então o primeiro circuito é muito sencillo, é só para mostrar uma funcionalidade que é mais que tudo para a ensinança, é relacionado à simulação dinâmica do circuito, onde você pode mirar o fluxo de corrente, onde é positivo, onde é negativo, você pode interactuar com o circuito, mirar cambiando o potenciômetro, mirar a velocidade do motor, também cambiar o sentido do motor, então você obviamente cambiar o sentido de corrente. Então esse é um circuito inicial, só para mostrar para vocês uma funcionalidade que é essa que chamamos de simulação interativa. Eu vou abrir um outro acá, para também mostrar para vocês. É muito útil na ensinança, obviamente para a indústria tampouco não é muito interessante, pero há muita universidade, então por isso eu estou falando isso. Então, se, por exemplo, aqui é muito interessante, nós outros quando estudamos mais antigos, não? Antigos é mal, mas um pouquinho mais com canitas, não teníamos esse recurso para aprender eletrônica. Então, esse aqui é possível ensinar para o aluno como funciona dinamicamente o circuito. Então, aqui onde está o fluxo de corrente, onde é positivo, a carga e descarga do condensador, luminosidade da LED, valor de corrente em cada nodo, etc. Então, são, só para que vocês sepam, um exemplo bastante interessante para a ensinança. Sin embargo, esses são circuitos, como explicava Etios. Eu tenho uma livraria muito grande acá. Essa livraria eu posso usar para ser, obviamente, meus próprios circuitos eletrônicos. Eu tenho várias livrarias aqui, capacitores, circuitos analógicos, diodos, transistores, componentes optoeletrônicos, resistores, etc., TTL, a família TTL. E eu tenho aquilo que é mais importante, que é a família de microcontroladores. Aqui diz microprocessors, não? Porque também tem microprocessadores, como nosso amigo Z80. Os que têm caneta como eu, aprendemos a programar, ou aprendemos linguagem Assembler, programando o Z80. Então, se vocês querem recordar essa época, você pode usar o Z80, criar todos os displays, teclados que nós outros usávamos, e programar em Assembler, e fazer a simulação desse sistema. Não só, obviamente, esses processadores mais antigos, não, pero os mais avançados, como a Cortex M3, Cortex M4, a RM7. Então, vocês aí vários microcontroladores da família PIC, família Atmel, a AVR, por exemplo, a AVR, aqui há vários AVR, Atmel Atmega, que é usado para as tarjetas Arduino. PIC, por exemplo, 18, há muitos PIC 18, PIC 24, PIC 33. Então, são muitos componentes, 8051, que eu posso usar para a co-simulação. Essa livraria essa livraria completa eu posso usar para ser tanto para ser a simulação ou co-simulação de microcontroladores, ou pode ser o layout, a placa de PCB. Aqui, primeiro aqui, eu estou usando tecnologia Through-Hole, poderia usar SMD também. Então, a livraria é bem completa. Sin embargo, se eu não encontro o componente, por exemplo, nós outros não suportamos PIC32. Se esse é o tema, o PIC32, por exemplo, está buscando aqui, mira, está checando a internet, quais PIC32 eu tenho disponível em DigiKeys, NEPE, da outra Library, e se eu tenho o contrato de mantenimento ativo, eu posso, por exemplo, barrar esses componentes em minha livraria local e usá-los. Mira que eu estou buscando a internet, eu não estou na minha livraria, tanto que eu hago OK, ele pergunta, você gostaria de importar esse componente? Diz OK, ele importa, você pode usar esses componentes para seu projeto. Muito bem. Vou para o próximo tipo de simulação acá. Vocês, dúvidas, por favor, ponga aí no chat, no link que Camila les dijo, e podemos contestar depois das perguntas. Bueno,
vou seguir acá com simulações baseadas em gráficas, que é outro tipo de simulação interessantíssima, que permite o Proteus. Isso é muito bueno para a empresa, a indústria usa muito esse tipo de simulação, que é basicamente, mira, esse circuito é um LM741, eu posso configurar aqui meu input nesse caso é uma senoide sensídia, de amplitude de 1 volt e frequência 1K, pero eu poderia configurar aqui, por exemplo, um arquivo que eu tenho, por exemplo, de Simulink MATLAB. Eu posso pôr um DAT file aí e fazer meu circuito eletrônico, combinar com análise digital e combinar com microcontroladores, etc. Inclusive de combinar com DSP, Digital Signal Processor, que eu posso carregar um arquivo de áudio e fazer esse processamento de áudio, usando um DSP, por exemplo. Um exponencial, um script ADDL, eu poderia ser um script também usando EasyADDL. Então, é muito flexível esse tipo de input. Sin embargo, eu poderia usar a libreria que se chama Simulation Primitives, que são as fontes de poder, etc. E também eu poderia usar aqui os instrumentos virtuais, que é Signal Generator, generador de señales, não? Eu poderia usar como usamos em laboratório hoje em dia. Bueno, volvendo ao circuito, aqui eu tenho um probe, e aqui nesse circuito eu não vou clicar em play, como eu disse no circuito anterior. Eu tenho que configurar minha análise. Essas são análises, por isso que é interessante para a indústria e também para a ensinança, porque eu tenho que saber que esse meu circuito, bueno, é um amplificador operacional, obviamente ele amplifica, e eu vou fazer aqui nesse caso um gráfico de análise transitória, de tempo 0 a 1 milissegundos, e aqui eu ver o que passa com o probe, com a saída do circuito. Outra gráfica, eu posso mirar aqui a resposta em frequência. Não sei se me escutam. ¿Nos escuchan? Yo estoy en mudo. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón, yo creo que cayó la conexión. ¿Están todos ahí? Sí, lo escuchamos. ¿Listo? Mi pantalla está compartida? No. Perdón. Falla técnica. Hicimos vários seminários, não ha passado isso. Sim, que raro. Pero eu não vi onde está aqui. Aqui, eu creio. Agora sim. Perdão, eu creio que já está todo, não? Perdão a todos, que pena. Realmente é a primeira vez que cai, que raro. Bueno, não sei de onde vocês pararam, eu estava explicando relacionado à simulação análoga digital, certo? Donde aqui é possível, por exemplo, fazer os análises gráficos, por exemplo, eu havia mostrado, não sei se vocês viram isso, eu havia mostrado aqui, deixa-me pôr a apresentação para as perguntas, um segundito. Aqui.
Habilita las... Listo, as perguntas já estão habilitadas. Ok. Bueno, estaba hablando aquí de la, está grabando, sí, de la simulación análoga digital em análises gráficas, como vocês podem ver nessa gráfica que está aí. Então, isso é possível, por exemplo, fazer diversos tipos de análise. Todas essas análises que estamos falando estão aqui na mão esquerda. Eu posso fazer análises analógicas, digitais, frequência, function transfer, noise, distorção, ruído, etc. Então, todas essas análises, a ideia é ser esse tipo de gráfica, ser barridos, não, de frequência, nesse caso 10 Hz hasta 1 MHz, e mirar a resposta em frequência desse circuito que estamos falando. Aqui também é possível fazer análise de noise, de ruído, e mirar também, nesse caso, também as duas últimas, de ruído e de distorção desse circuito. Hacemos um sweep, ou um barrido de frequência, para mirar que passa o circuito relacionado à variação em frequência, em domínio da frequência. Então, esse tipo de simulação é possível fazer com o Proteus. Aqui, só para completar, por exemplo, se eu tenho aqui um outro exemplo, por exemplo, eu posso fazer um barrido, essa é outra gráfica, que eu posso fazer um barrido de voltagem dessa fonte de poder. Mira que é uma variável X, que eu vou variar de 0 a 10 volts, e eu tenho um diodo Zener. Então, quando começar, e aqui eu tenho o gráfico de corrente, então, aqui eu posso definir, ou verificar qual é o breakdown voltage, não? Em espanhol deve ser voltagem de ruptura, não? Del diodo Zener, é dizer que voltagem ele começa a conduzir, que é uma classe, por exemplo, de diodo, não? Há outros exemplos, por exemplo, acá eu posso fazer multiplicadores, já les mostro, blocos de multiplicação, ou blocos de controle, onde nesse caso eu multipliquei aqui 2 senoides e eu obtive uma amplitude modulada. Então, há vários exemplos acá dentro do Proteus, da indústria, que é, por exemplo, para definir ou fazer um sweep, um barrido de um beta de um transistor, para definir qual beta é, por exemplo, melhor para seu projeto. E aí vários tipos de análise que vocês podem fazer, tanto para a ciência como na indústria. Outro exemplo bastante interessante para esse tipo de projeto na simulação de gráficas também. Mira que aqui nos exemplos há 66 exemplos relacionados a gráficas. Então, há vários tipos de gráficas aqui que vocês podem abrir e visualizar. Por exemplo, acá eu tenho um low pass filter, um filtro que passa ao ar. Pero esse projeto eu estou usando uma resposta em frequência também. Então, de 0 a de 10 Hz a 1 MHz, por coincidência. Pero aqui eu não uso componentes eletrônicos, eu estou usando blocos. Esses blocos são blocos de controle, ou blocos de script, que eu posso definir, por exemplo, características do filtro passar ao ar e mirar se esse filtro responde da maneira como eu tenho necessidade. Pero aqui é um bloco, pero eu tenho aqui uma livraria que me gusta muitíssimo, que é uma livraria que chama Laplace Primitives. Essa livraria é uma livraria de blocos, é como se fosse um Simulink, entre comillas, não? Porque eu posso ser controle, por exemplo, controle PID, controle P, PI, várias Laplace proporcional, etc., operadores matemáticos, multiplicadores, ganância, gain, etc. Então, essa livraria muitos não conhecem e é uma livraria bastante interessante para esse tipo de trabalho. Você pode usar para microcontroladores, DSP, circuitos análogos digitais, etc. Então, perfeito. Eu falei somente de simulação análogo digital. Agora eu vou falar de la co-simulação com microcontroladores, que eu vou usar um circuito, eu tenho listo aqui, que é um circuito com motor de passo, usando o PIC 16. É um circuito sencillo, pero eu logro mostrar bastante coisa interessante aqui. Isso está... Vou abrir esse projeto que está aqui. Esse projeto se trata de um PIC 16F84A, que tem aqui, por exemplo, modelado seu oscilador. Esse oscilador usa modelos matemáticos SPICE. Então, se eu estou usando aqui, eu vou programar esse PIC em linguagem Assembler. Eu já tenho eu vou mostrar como funciona. Mas eu estou simulando a linguagem Assembler compilada junto com a eletrônica análoga digital. Aqui eu tenho simplesmente um conector, pero esse conector vai ser excluído da simulação, porque eu não vou simular um conector, eu vou só usá-lo para fazer o PCB, a tarjeta, pero eu posso já conectá-lo acá para que o mesmo circuito que você usa para fazer sua simulação ou com simulação, usa também para fazer a tarjeta. E aqui a parte lógica do circuito,
que é onde eu puedo, por exemplo, aqui a ideia é que eu clique em S1, eu tenho aqui duas resistências de pull-up para a entrada do microcontrolador, e eu tenho aqui simplesmente um Darlington, não, para drivar o motor de passo em 12 volts. Então, se eu clicar em S1, eu quero girar o motor em sentido horário. Se eu clicar em S2, eu quero girar em sentido anti-horário. Isso, para a indústria, é início de um controle, também para a universidade. E se acordas de la outra libreria, porque esse circuito é um circuito de malha de loop aberto, open loop, não? Pero eu poderia, por exemplo, acá agregar, por exemplo, um controle PID, substituir as chaves por sensores de torque, sensores de corrente, outros tipos de sensores que temos na livraria, doble clique acá em bloco de controle e simplesmente configurar aqui meu PID, por exemplo, para ser um controle de malha cerrada. Então, isso é muito poderoso. Usando a simulação análoga digital, microcontrolador, controles PID, então é possível fazer muitas tecnologias acá. Bueno, e nesse caso, isso poderia, por exemplo, se eu não tenho o Proteus, eu teria que ter o protoboard, ou ter o breadboard, não? Ou ter uma tarjeta de desenvolvimento, ou ter hasta a tarjeta real física para provar meu sistema, para validar meu sistema. Pero no Proteus é possível validar o sistema aqui, todo virtual. Então, por isso, o próximo passo é programar o PIC. Então, se para programar o PIC, eu tenho aqui, mira, eu tenho aqui, de hecho, meu esquemático, eu tenho aqui meu PCB, que já ahorita já les mostro, tenho Project Notes, que eu posso pôr, eu poderia aqui generar, por exemplo, Bill of Materials, ou seja, a lista de materiais, aqui, por exemplo. Então, é dizer, está todo acá, todo em único entorno, desde o código, já vou mostrar, hasta o PCB, todo queda no mesmo entorno, e isso facilita muito o desenvolvimento. Então, tenho todo no mesmo entorno, não? Bueno, então, isso poderia ser um exercício muito bueno para os alunos. Você poderia enviar esse esquemático para o aluno e dizer, mira, eu quero que funcione assim. Se você clica S1, sentido horário, S2, anti-horário. E aqui, dar, obviamente, para o aluno, esse código já está hecho, não? Eu já les mostro, pero dar ao aluno assim, blanco. Então, você tem aí fim de semana para trabalhar e fazer um programa em Assembler, ou em C, ou em diagramas de blocos, para o projeto final. Bueno, é bom exercício aí. Nesse caso, para mostrar para vocês, eu tenho aqui a programação já em Assembler, eu vou só tomar aqui nota, só observar um tema relacionado ao main loop. Esse main loop quer dizer que se eu enviar 0 em porte A, se vocês acordam aí em Assembler, não? Alguns programas em Assembler, é uma linguagem bastante interessante. Hoje em dia não estamos usando, os chinos hoje, os muchachos usam Python mais que tudo. Pero essa é importantíssima, a linguagem Assembly, pero eu creio que a C é mais importante hoje em dia, não? Bueno, então se eu envio 0 em porte A, eu vou chamar essa subrotina, que essa subrotina está aqui abaixo. Essa subrotina energiza as bobinas do motor de passo para que girem em sentido horário. Pero se eu envio 1 em la porta A, que é o S2, eu hago esse bit set, eu chamo a outra subrotina, que se chama counterclockwise, eu vou girar em sentido anti-horário. Só para mostrar para vocês, é sencillo, não vou entrar mais em detalhes, pero uma vez que eu termino o código, eu posso ser o seguinte, eu posso criar meu projeto aqui, create project, elegir meu processador, acorda, meu controlador, nesse caso estou usando, mira, vários aqui, PIC16, eu posso ser projeto baseado nisso, e a hora eu necessito configurar meu compilador. E nesse caso eu vou usar MPSM del Proteus, que é um compilador para Assembler, que está hoje em dia é domínio público, então você já está configurado dentro do Proteus. Pero aqui, se eu clico em Compiler, eu abro na pantalla, que essa pantalla me diz quais são os microcontroladores que estou configurado e habilitado para usar dentro do Proteus. É dizer, aqui eu tenho já configurado compiladores para Raspberry Pi, para Arduino, para Python, para outros, para Assembler. Sin embargo, eu poderia fazer download, eu hago download e configuro aquele path para aquele Proteus. Use estes compiladores para compilar, generar linguagem de máquina, COFF ou hexadecimal, e pôr em arquivo, por exemplo, pôr em PIC e ter habilidade para fazer a simulação. Então, esse é o fluxo. Eu tenho que configurar meu compilador que eu vou utilizar. Nós outros trabalhamos com um compilador para ARM 8051, que é o Keio. O Keio é um compilador bastante conhecido na Argentina, eu sei, que vocês podem integrar com o Proteus. De hecho, a reunião com o Lab Center hoje é para falar disso também. Estamos falando com o Keio, para que dentro do Keio, você pode, por exemplo,
usar as ferramentas de debug que você tem em Keio, pero vai ter aí Proteus. Então, se você hace o projeto em Keio, do código, clica em Proteus, ele abre o Proteus, você vai ter nele esquemático, onde você vai poder fazer esse tipo de projeto de co-simulação, mirar seu projeto em Keio, usar todas as ferramentas de debug, por exemplo, que tem em Keio, e você vai poder visualizar em sensor, displays e atuadores, usando o Proteus. Então, é bastante interessante. Bueno, então, uma vez configurado o compilador, eu venho acá e build project. Então, ele vai ser build, já está compilado, já ahorita compilo outro projeto, que é esse mesmo, vai ser câmbio em código. Então, uma vez que você termina de compilar, você regressa no capture, no esquemático, e eu vou fazer doble clique aqui no esquemático, onde eu posso mirar aquele program file. Se você mirar aqui o final, ele está aqui selecionado em azul, é o COF. Ele generou arquivo COF, ou poderia ser hexadecimal, ou se você quer usar um compilador, um código que você tenha externamente, que baixou na internet, ou usou desde outro compilador, você pode simplesmente selecionar esse hexadecimal, ou esse COF, ou esse LF, em caso de outros processadores, e carregar aqui e usar o Proteus sem nenhum problema. Só mostrando que, de hecho, esse mesmo arquivo que o Proteus compilou usando esse compilador ou qualquer outro, você pode usar para gravar em dispositivo real. É por isso que eu posso programar desde dentro do Proteus as tarjetas Arduino e Raspberry Pi. Então, se eu programo as Raspberry e os Arduinos aqui dentro do Proteus, usando esse arquivo. Bueno, então, uma vez que está feito isso, eu posso simular. Então, eu clico aqui para simular meu projeto. Clico aqui play, e eu tenho, mira, o circuito já energizado, então se eu posso provar esses circuitos, eu clico S1, eu tenho o motor girando em sentido horário, eu clico S2 em sentido anti-horário. Então eu estou validando meu código, estou validando as señales, estou validando a eletrônica analógica e digital, os sensores, os atuadores, etc. Aqui vamos fazer um stop, vou regressar aqui no código, só para mostrar aqui para vocês, eu vou invertir a lógica. Agora, la S1 vai como que girar em sentido anti-horário e la S2 em sentido horário. Então, só invertendo la lógica cá. Agora sim, eu vou fazer um build project. Agora vocês vão ver que está compilando aqui abaixo. Mira que compilou, já pus em os arquivos. Já automaticamente, obviamente, ele põe aqui os arquivos em PIC e eu posso simular outra vez. Clico em play para simular. Agora S1, sentido anti-horário, e S2, sentido horário. Então, invertir a lógica, está funcionando. Bueno, eu les tenho explicado acá que tem os instrumentos virtuais, osciloscópio, analisadores de protocolo, I2C, Signal Generator, desculpe, e aqui outros aplicadores, me confundo às vezes as línguas aí, e aqui osciloscópios, nesse caso eu vou usar aqui um osciloscópio de 4 canais, eu vou conectar aqui os 4 canais em meu osciloscópio, ver o funcionamento e ver o que passa com a señal de mi motor de passo. Então, conectei aqui nos 4 señales. Se eu volvo a simular, o osciloscópio me aparece acá, em minha pantalla. Eu vou cambiar 2 coisas. A entrada do canal A para uma entrada digital, as outras estão como entrada analógica, e a base de tempo, acá. Ok? Então, eu posso simular outra vez e mirar aqui que passa com a señal. Mira que a señal amarilla é mais quadrada, isso quer dizer que a entrada eu estou fazendo uma análise digital, e as outras 3 estou fazendo análise analógica dentro do mesmo osciloscópio. Eu estou mirando o funcionamento do motor, estou mirando o que passa, eu posso aqui simular isso passo a passo, eu clico aqui abaixo nesse ícone, então eu posso clique várias vezes e ver que passa aqui com minha señal, que mira que eu estou fazendo um debug de meu código, eu poderia fazer um doble clique e pôr um breakpoint, aqui um señal verdito, dizer que é um breakpoint, posso seguir, eu estou dentro do loop, não? Counterclockwise, então eu tenho acá, eu poderia também pôr aqui, por exemplo, os registradores, eu poderia pôr aqui os dados de memória, dados de PROM, Slack, variáveis. Então, eu posso mirar aqui que passa com meus registradores, mientras eu hago a simulação passo a passo de meu projeto. Eu estou simulando eletrônica analógica digital, microcontroladores, código, estou mirando o funcionamento do motor de maneira animada. Então, é um entorno de verdade de programação, não só para ensinar os alunos, mas é espetacular para a indústria, porque diminui muito o tempo, o fluxo de projeto, que é o fluxo tradicional, se vocês acordam, é este, não? Você tem que fazer o esquemático, ter o PCB físico, e isso tarda 1 a 2 semanas para produzir,
depois ensamblar o prototipo, depois fazer o código e aí ter a validação do sistema. Com o Proteus, você faz o esquemático, faz o código e valida o sistema. Então, você faz todo isso de maneira virtual, que eles chamamos VSM, modelamento e validação do sistema. Então, vale muito a pena o Proteus também na indústria, porque diminui o tempo de desenvolvimento, time to market, etc. Há várias vantagens aí dentro de Proteus usando o VSM. Perfeito, uma vez que termina o projeto acá VSM, eu venho aqui para o PCB. Obviamente, isso não é automático, eu tenho que desenhar a tarjeta em amarillo, eu tenho que pôr o logo da empresa, tenho que posicionar alguns componentes dessa maneira. Eu deixei alguns componentes para posicionar. Por exemplo, aqui eu tenho que posicionar aqui 4 componentes, não? O J1, que é o conector que eu les mostrei que não usei para a simulação. Então, por exemplo, eu posiciono o J1 acá, as resistências de pull-up, pongo as duas acá, só para mostrar um exemplo rápido aqui para como funciona. A chave S1 e a chave aqui S2. A gente está entrando aí. E eu tenho minha tarjeta posicionada. Então, obviamente, aqui eu tenho que pôr as regras de projeto. Se eu regresso aqui no meu esquemático, eu pus uma regra só para mostrar para vocês. Aqui em Design, eu configurei o que chamamos de Power Rails, é dizer, na classe de poder, eu agreguei essas conexões, esses nets, a minha classe de poder, e dei regras para essa classe, é dizer, eu estou ruteando com um grossor ou espessor de 20 milhas, que são como 0.8 milímetros, pela classe de señal, que são as outras conexões, que não são lá de power, vou usar como default, se não equivoco, é 0.6. Então, eu estou sendo mais amplo a pista de poder, então eu posso criar aqui vários tipos de capas, multicapas, par diferencial, etc. Eu posso criar várias regras de projeto, como eu explicava, e finalmente ia ser o ruteio. O ruteio se pode fazer de maneira manual, eu clico aqui nesse ícone, mira que estou usando top copper, eu poderia já começar a capa top, é uma tarjeta doble capa, então eu clico acá, mira que ele já começa a ser ruteio, eu tenho que conectar nessa pista, se eu hago doble clique, ele cambia para a capa bottom, então eu posso aqui, por exemplo, terminar o ruteio dessa maneira, eu poderia elegir outras pistas, etc. Mira que a pista RNDs, mas tem ancho mais grande que a outra que é de señal. Você vê a regra de projeto aí de clearance, também é possível pôr, de aislação, não? Então, se aqui, eu posso fazer ruteio manual, ou também eu posso fazer ruteio automático, eu tenho aqui auto router, begin router, e a tarjeta é ruteada automaticamente acá. Esse roteador é bastante interessante, é baseado em um algoritmo que se chama repap e retry, que é ACE e desace, não é baseado na grid, eu posso definir os passos de roteio, isso dá muita flexibilidade usando esse tipo de roteador. É bastante interessante, pode ser tarjetas de bastante complexas acá, multicapas, etc. Bueno, eu poderia também criar um plano de terra, que é uma coisa que muitos utilizam, Power Plant Generation, se eu estou usando multicapas, é possível também fazer o mesmo, vai ser um plano de cobre na capa bottom, conectado ao RND Power. Então, aqui, se você mira, já isso lá as relações, as pistas, aqui, esta aqui eu criei, essa aqui eu criei, na capa bottom, mira que está aislado, pode, obviamente, configurar isso, configurar o tipo de plano, etc. E, finalmente, eu posso exportar esse arquivo para produzir a tarjeta usando Gerber, Excel Files ou ODB++, para ser o prototipo ou produção da tarjeta. Eu também posso visualizar essa tarjeta em 3 dimensões, que interessante. Eu posso ver aqui o pique, os capacitores de pull-up. Eu miro a pista que eu hice com a via, aqui que vocês observaram. Eu tenho aqui, por exemplo, o Copper Pur, que é o plano de terra, conectado aqui nos pinos RND, usando o Thermal Relief. Eu tenho aqui, que outra coisa que eu posso fazer? Visualizar, visualizar. Eu posso, por exemplo, aqui quitar os componentes, visualizar somente a tarjeta, como apareceria a minha tarjeta. Eu posso volver os componentes e pôr aqui um boundary, que é para integração com o CAD mecânico. Então, eu tenho na carcaça, não como para o mouse, na carcaça mecânica, eu importo para dentro do Proteus e eu vou ver essa carcaça aqui e eu vou, se possível, mirar se tem interferência mecânica. Ou eu posso exportar esse desenho 3D em um arquivo 3ds para um SolidWorks. Eu sei, dentro de SolidWorks é possível, por exemplo, fazer análise de fluxo de ar, etc. Você pode fazer já vários tipos de análise mecânica. Pero aqui, simplesmente, sabemos aqui,
claramente que o cristal tem que pôr acostado ou aumentar a carcaça, porque aqui vai ter interferência. Outra coisa interessante aqui do Proteus, que eu poderia mostrar, é relacionado, por exemplo, deve ter outra maneira de fazer isso, eu vou esse mais rapidamente. Se eu estou trabalhando com uma tarjeta multicapa, esse recurso é muito interessante, porque eu posso mirar as capas internas, as pistas e as capas internas. Então, se, por exemplo, acá, se eu tenho multicapa, eu logro mirar o thermal relief, as microvias, as vias que são true hole, por exemplo, aqui, a pista que eu hice, mira, essa via é true hole, está conectada na capa de abaixo. Sin embargo, eu poderia mirar, se eu tenho aqui uma multicapa, esse recurso seria muito, muito interessante. Bueno, isso é o tema de PCB, eu vou avançar. Isso também é bueno para os alunos, não? Em termos de universidades, que muitas vezes, quando eu estava estudando, eu sou engenheiro mecatrônico, eu estava estudando, eu não tive oportunidade de produzir, muitas vezes não temos tempo, é muito rápido o curso, não? Eu sim hice também tecnologia mecatrônica, então aí sim podia ser, pero na engenharia foi impossível, então muitas vezes o aluno não tem possibilidade de ter sua tarjeta real, pero para ser um informe e para dar visualização como seria sua tarjeta se eu produzisse, essa é uma ferramenta muito poderosa. Muito bem, então acá eu vou avançar, Close Project, eu tenho 30 minutos, o tempo voa. Eu vou fazer um projeto usando o Arduino, esse Arduino eu vou usar um Arduino Uno, eu tenho esse Arduino conectado aqui um shield, esse shield vem nesses kits, não, que nós outros também comercializamos. Esse shield se conecta e dá a possibilidade dos conectores. Esses conectores eu conectei um display LCD que tem 2 linhas e 16 colunas, bem clássico, e eu tenho aqui um termostato, que é um termistor, um sensor de temperatura baseado usando um termistor. Então, a ideia é fazer um projeto e gravar usando o Arduino de verdade, eu vou mostrar para vocês, para mostrar qual a temperatura em tempo real em display LCD. Então, aqui eu vou criar um new flowchart. Vou fazer um projeto desde zero com vocês. New flowchart, vou pôr aqui, não sei, teste. Me faltou criatividade. Temp Arduino. Nome do projeto. Temp Arduino. Vou cambiar aqui para depois borrar esse projeto. Listo. Temp Arduino. Ok? Avançar. Agora aqui que é importante, que eu queria mostrar. Depois de usar o Visual Designer para Arduino, recorda que vamos usar aqui o Visual Designer. Visual Designer permite fazer a simulação usando diagramas de blocos, isso que eu lhe mostrei antes da demo, e depois vamos fazer um projeto com o Internet das Coisas, usando o Arduino. Então, esses aqui é Arduino Uno, eu poderia usar, Leonardo, Mega, Nano, Yan, eu tenho o Arduino Yan aqui, eu poderia ser um projeto, esse Arduino Yan é um espetáculo, ele tem um modem integrado, não? E é muito interessante. E depois tem o último, que é esse Arduino Cloud. Esse Arduino Cloud tem uma antena, tem também um modem integrado. Mas esses dois últimos, muito interessante para projetos de internet das coisas. Pero para esse projeto eu vou usar um Arduino Uno. Pero aqui eu vou mostrar também que eu posso usar um Raspberry Pi 3, 4, que é o último, e o Raspberry Pi 0. Temos modelado dentro do Proteus Raspberry Pi, como eu explicava anteriormente. Então podemos fazer projeto usando uma single board computer também. Bueno, aqui vamos selecionar aqui Arduino Uno, esse Arduino vamos usar para o nosso projeto. Finish, quando eu termino esse Setup Wizard, não, esse início, me abre aqui 2 entornos de trabalho, Visual Designer e Schematic. No Schematic eu já tenho aqui meu Arduino posto, eu posso já usá-lo, já está listo para usá-lo, as conexões, etc. E aqui eu tenho o Visual Design, que é o entorno de programação. Esse entorno de programação, eu vou mostrar para vocês também que podem ser usados para Python ou C e C++. E, nesse caso, esse projeto eu vou fazer o projeto usando diagramas de blocos. O próximo passo aqui é adicionar meus periféricos. Então, eu venho aqui, botão à direita, adicionar periférico. Mira que eu tenho muitos periféricos aqui que eu posso usar para meu projeto. É dizer que todos esses periféricos de diferentes provedores estão modelados dentro do Proteus e eu posso usar sensores, atuadores de display para simular e depois também para barrar o projeto real. Então, eu tenho aqui Adafruit, eu tenho aqui Breakout Peripherals, vários sensores, atuadores, displays. Eu tenho aqui Groves é estas carritas que eu mostrei, essas verdes.
que são os sensores que eu vou utilizar. De hecho, mira, esse sensor que está aí é exatamente esse sensor, esse display. Então, eu vou já usá-lo, eu vou clicar aqui Add para agregá-lo. Mira que aqui já vino aqui para esse entorno, o sensor de, display LCD. E eu vou buscar aqui, da mesma maneira, aí vários sensores ultrassônicos, que é muito interessante, para vários projetos, pode usar para Tortuga, entre outros aí. E nesse caso eu vou usar esse Thermistor, é um sensor de temperatura baseado em Thermistor. Vou clicar em agregar. Então, eu tenho aqui o display LCD e eu tenho aquele sensor de temperatura. Da mesma maneira, eu poderia usar modos Internet das Coisas, como, por exemplo, SP8266. Na próxima versão já vamos ter SP32, que é mais avançado, controles de motores. Aqui temos outro que é Spark Fan para estações climáticas, com sensores de pressão barométrica, umidade, temperatura, luminosidade, etc. Então, a ideia é usar esses periféricos para usar em seu projeto, programar e provar seu projeto, seu circuito. Então, se eu tenho aqui Schematic Capture, se você mirar aqui, ele já agregou os dois periféricos de maneira automática, onde aqui a ideia é simular o sensor de temperatura e mostrar a temperatura no display LCD. Então, se agora eu tenho que programar, vamos programar, vocês vão ver que é muito sencillo. Eu tenho aqui os operadores que eu poderia usar, operadores já estándares aqui. Sin embargo, eu tenho aqui, como eu tenho um sensor de temperatura, e sensor de temperatura apenas lê temperatura, então eu tenho aqui controladores específicos. Então, se, por exemplo, sensor de temperatura, lê temperatura. Pelo display LCD, tem outros controladores relacionados a display LCD, como limpiar, setar o cursor, que vamos usar. Então, isso é muito fácil, porque eu vou selecionar, clicar e arrastrar aqui para meu entorno de programação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um bloco que eu arrastei de um sensor de temperatura que vai ler temperatura e vai pôr uma variável que se chama temp-c. Doble clique, a variável é uma variável flotante, e eu tenho aqui o nome da variável, eu poderia cambiar, criar novas, etc. Nesse caso, vamos criar essa standard. Bueno, uma vez que eu leio a temperatura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir isso em um display. Pero antes eu vou fazer algumas coisas para melhorar meu código. Por exemplo, aqui eu vou limpiar, clean, meu display LCD, para ver se tem alguma basura, algum resíduo, antes do display. Agora eu vou setar meu cursor de display. Acorda que esse display tem 2 linhas, 16 colunas. Então, eu vou imprimir alguma coisa na coluna 0, na linha 0. Eu vou imprimir, por exemplo, aqui um nome. Por exemplo, eu poderia imprimir aqui seminário, por exemplo. Não, vou pôr outro nome. Eu sei que muito mais, vou pôr assim, seminário, eu sei que muito, a maioria é argentina, então, perdão os mexicanos, os uruguaios, os paraguaios, eu vou pôr aqui sem seminário argentino, porque não me faltou criatividade. Não, mas por aí, bueno, enfim, vocês entenderam. Vou pôr alguma coisa porque já tem, se eu escrevo seminário, isso já tem seminário aqui, nesse display, eu queria pôr algo distinto. Seminário argentino, perfeito, super. Eu tenho aqui, isso vai estar na linha 0, coluna 0. Agora eu vou aqui setar meu cursor outra vez, mas eu vou saltar meu cursor para a linha 1, para imprimir a temperatura. Então, coluna 0, linha 1, ok? E agora vamos imprimir a temperatura. Então, eu poderia imprimir o quê? Ele me pergunta, imprimir doble clique, eu poderia simplesmente pôr T e fazer um clique aqui, então imprimir a temperatura, mas vamos melhorar o código. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, temp, 2 pontos, um espaço, comillas outra vez, estou usando um teclado aqui que está difícil, coma, vez, a sintaxe, coma outra vez, e vou pôr aqui um espaço, deg C, degrees Celsius, pus em inglês aí. Então, vai imprimir temperatura, vai dar um espaço, certo? E vai imprimir lá a temperatura que estou lendo, a variável de temperatura, e vai imprimir deg C. Isso, se eu hice bem, aí está. Perfeito. Vez que se eu me equivoco, ele está em rojo, não? E ele diz aqui que passa. Mira, está faltando as comillas. Ok. Você dá o cancel, aí já está perfeito. Mira que se está ok o código, lá está estudiado ok. Aí eu vou pôr aqui um delay de 150 milissegundos para que o clock do processador me mostre, não tanto titilando, a temperatura no display. E aqui, para finalizar, eu vou melhorar meu código mas vou dizer que meu temp-c, minha variável temp-c, vai começar de 0. Perfeito? E aqui também eu vou configurar
mis places, ou seja, as casas decimais. Eu poderia configurar aqui para 4 casas decimais, 2 casas decimais, depois del coma, né? Então vou usar 2 casas decimais. Então com isso meu código está ok. Guardo e simulo. Nesse momento, mientras compila, ojalá compile perfeito aí, já começou a compilar. Nesse momento ele vai transformar, não é compilar, transformar primeiro lo que está em diagrama de bloco em linguagem C. Se eu estiver usando o Raspberry Pi, isso ia converter em Python, e depois se compilar o Python ou a linguagem C em linguagem de máquina e poner em los dispositivos aí que vai permitir fazer a simulação. Então, de hecho, ele genera o Python e genera também o C, ele converte o bloco para a linguagem C ou Python. Eu poderia visualizar aqui nesse entorno, mas é mais interessante visualizar acá no esquemático, porque eu poderia agregar osciloscópios, tudo que eu falei anteriormente, blocos de controle, gráficos avançadas, como etc., para poner todo nesse circuito. Então, estou falando de uma simulação realmente bastante abrangente. Não? Pero nesse caso, aqui vamos só simular a temperatura, seminário argentino. Aqui eu posso simular a temperatura aqui com o meu sensor. Obviamente não estou usando nenhuma tarjeta todavia, eu estou fazendo todo manualmente, todo virtualmente. Então, se é possível aqui validar meu sistema sem ter nenhum hardware, sem invertir em hardware. Em caso da indústria, isso é muito importante. E em caso da ensinança, isso é uma ferramenta muito potente para ensinar código, ensinar eletrônica, todo para os alunos, que eles, de hecho, podem usar isso em seus próprios computadores, nas casas, durante, por exemplo, esse tempo de pandemia, é uma ferramenta espetacular. De hecho, está listo. Agora vamos aqui, eu vou cambiar minha câmera, vamos gravar esse código em meu dispositivo real. Eu tenho aqui já listo meus aparatos. Aqui está o display LCD, eu vou conectar isso em meu computador. Então, o display LCD vai aqui prender. Eu vou tentar usá-lo aqui assim. Deixa eu ver se melhora aqui a visualização. Camila pode me ajudar aí para ver se está ok. Ok. Aí, enquanto Camila me ajuda com isso. Vocês vão ver que já tem algo, por isso que eu cambiei para seminário argentino, não? Porque já tem algo para que vocês vejam que realmente está programando. Você vê bem? Bueno. ¿Sí? Listo. Então, o próximo passo aqui já está validado meu projeto, minha tarjeta está conectada ao meu computador, eu regresso aqui em Visual Designer, venho aqui em Project Settings, esse ícone amarillo, e mira que aqui estou conectado em uma porta de comunicação COM5, através da comunicação serial, comunicação USB física, não, obviamente, isso é, de hecho, uma comunicação RS232, mas tenho um convertidor para USB, um FTDI. Então, eu posso conectar aí meu Arduino, já está conectado. Aqui tem várias configurações que é fácil de fazer. E uma vez que está hecho, eu vou programar. Eu vou clicar em um ícone azul e ele começa já a ser eu creio que ele compila outra vez e em seguida já automaticamente já barra o arquivo para a tarjeta Arduino. Então, um momentico aí, vocês podem... Você vê? Vou poner mais cerca de pronto. Agora sim. Perfeito. Mira que está... já foi. Seminário argentino. Perfeito. Que bueno que funcionou. Então, aí, se você mira, já está hecho. De hecho, eu cometi um erro aí na programação. Só vou mostrar aqui para vocês. Se você regressar aqui, eu tenho aqui... Deixa eu poder arreglar. Mira, eu tenho aqui, não sei se vocês podem mirar, eu tenho 4 entradas analógicas. E eu conectei aqui, essas a entrada eu tenho aqui a entrada A0, a entrada A1, a entrada A2, que eu conectei, e a entrada A3. Mira que eu usei aqui A0. Eu tinha que, obviamente, cambiar para doble clique acá. Mira, eu posso cambiar aqui para A4. A3, perdão. Sem nenhum problema. Pero aqui, nesse caso, obviamente, eu vou mais rápido, vou cambiar meu conector aqui para A0 que eu usei.
E ele display não é problema porque eu usei I2C. Eu tenho 4 entradas I2C dentro dessa tarjeta. E agora sim, mira que não está, se falhou um pouquinho aí lá na programação hoje. Tenho que programar outra vez. Eu não quero perder muito tempo com isso, então vou pôr a 0, vamos gravar outra vez. Mientras gravo outra vez, eu vou avançar com outro projeto. Mira, vou gravar outra vez. Seminário argentino, aí está. Ups. Já foi. Agora está funcionando. Sim, já agora, mira, não foi necessário compilar outra vez. Mira aqui abaixo. Firmware, upload completed. Agora, perfeito. Então, se mira a temperatura, está a 21. Aí, se eu pongo a mão aqui, eu tenho que ter por exemplo, um secador de pelo, alguma coisa aqui para mirar. Mira, que já está cambiando. Minha mão está mais caliente hoje. A dia estava mais fria. Então, se está, mira, 21 graus. Então, está realmente conectado a 0, está gravando. É dizer, dentro do Proteus, eu logrei fazer um projeto rapidamente, desde 0, e atualizei um firmware de um controlador dentro de uma tarjeta de desenvolvimento, todo usando diagramas de bloco. Se eu quero, por exemplo, mirar isso, converter isso para C, mira que aqui eu posso converter em C ou começar desde C, desde 0, programando em C, a semi-programação em C ou também em Assembler. Em Python, em caso do Raspberry Pi. Então, se eu posso editar meu código, gravar, etc. Tenho todas as ferramentas acá. Eu posso também simular meu projeto passo a passo, como eu lhes mostrei, para ser debug. Mira, eu estou simulando aqui passo a passo, meu código. Isso um seminário que hicimos ayer com o Equador e com outros países. Eles disseram que alguns Arduinos, no LDE, oficial de Arduino não permite fazer debug de algumas coisas. Aqui dentro de Proteus, se é possível fazer debug. Mira, imprimiu o seminário argentino, estou simulando passo a passo. Mira, perfeito, funciona perfeitamente. Super, vamos avançar. Eu tenho 10 minutos. Vou tentar fazer um projeto aqui, Internet das Coisas. Eu vou volar para que Camila explique para vocês alguns pontos. Vou volar de verdade. Então, vocês hagam perguntas aí, mientras eu me ajusto aqui mis cositas. Tem que cambiar algumas conexões USB aqui. Volvo a câmera. Bueno, aqui está meu Arduino Cloud. Já vou conectar meu Arduino Cloud para que ele tenha um modem, não? Então ele necessita. Aqui está. Já empecé o Arduino Cloud. Ele necessita reiniciar. Aí está perfeito. Já empieza a reiniciar. E aqui eu vou cambiar. Estava sem vídeo. Aqui está meu Arduino Cloud, perdão. Eu quitei lá. Essa aqui. Eu quitei a outra câmera por enquanto. Então, já conectei meu Arduino Cloud. Esse projeto é o seguinte. Eu tenho aqui um potenciômetro analógico. E eu tenho aqui um motor, que é um servomotor. A ideia é controlar esse motor usando meu tablet ou meu celular, ou usar meu potenciômetro. Então, vai ser um projeto que eu tenho na chave, meu display LCD, meu tablet, vai ter uma chave, onde se eu clicar para arriba, eu vou controlar com uma perícia meu motor LCD. Caso contrário, eu vou cambiar essa chave, eu vou controlar meu motor usando o meu potenciômetro. Esse é o projeto. Então, vou deixar aqui ao lado esse Arduino Cloud, e vamos fazer um projeto desde 0. Vocês vão também achar muito interessante esse projeto usando a Internet das Coisas, não? Então, New Flowchart Program. Eu vou pôr aqui IoT, servo, ok? Vou cambiar aqui o folder outra vez, vou pôr cá. Então, vamos avançar. A hora de, em vez de usar Arduino Uno, eu vou usar Arduino Cloud, Arduino Cloud, perdão. Avancemos, finish. Hasta aqui, vocês já são experts. Então, eu tenho aqui meu esquemático. Agora com Arduino Cloud, sin embargo, esse Arduino Cloud é baseado em Arduino Yan, por isso que está aqui, com os módulos, etc. E tenho meu Visual Designer, como vocês já haviam visto. Então, aqui eu vou começar a fazer a programação. Primeiro, antes, eu tenho que inserir meus periféricos, add periféricos. Eu vou buscar aqui em Grove, também são periféricos de SID, como les mostrava. Aqui eu tenho algum lado meu potenciômetro e meu motor, aqui está, meu servo. Vou adicionar meu servo motor, aqui está. E também vou agregar aqui meu potenciômetro analógico, aqui está. Então, perfeito.
Acorda bien que yo tengo aquí dos periféricos, M1, que es el motor, y el RB1, que es el resistencia variable, ¿no? Que es el potenciómetro, por eso que es RB. Listo. Ahora sí, las novedades. Hasta aquí usted ya conocía. Mira que aquí tengo el motor, servomotor, y aquí mi potenciómetro para simular de 0 a 100%. Muy bien, ahora yo voy a hablar de la novedad. La novedad es, botón derecha, Add IoT Control. Vou adicionar um painel de controle IoT. Mira que está muito cerca do periférico. Então, quando eu hago isso, ele me abre uma livreria, e essa livreria vai ser usada para desenhar meu painel de controle. Então, eu tenho aqui botões, eu tenho acá vários tipos modernos, entre outros, retrô, etc., metálicos, vários tipos que eu posso usar para ser meu painel de controle. Também tenho chart controls, que é chart de temperatura, gráficas de temperatura, por exemplo, eu posso usar, entre outros. Clocks and timers, dials and sliders. De hecho, eu vou utilizar essa perilla, certo? Eu creio que aí em Argentina também se diz perilla, para que controlar meu servomotor. Então, nesse caso, vou add, da mesma maneira que eu fiz com os periféricos. Mira que aqui já puse um dial, que é chamado la perilla. Vamos renomeá-lo. Aqui eu poderia também usar clocks and display controls, display de 7 segmentos, LED bar, etc. Indicadores, miscelâneos, isso é muito interessante para, hoje em dia, a internet das coisas se habla em segurança, então eu poderia pôr um acesso a um painel de controle, por exemplo, para controlar algo, pero solo com clave, para os usuários ter isso, porque eu vou transferir isso para uma tarjeta Arduino. Indicadores, aqui eu tenho switches, eu vou usar um switch, add, eu pus um switch aí, vários tipos de switch. Controle de tortuga, esse é um sensor, um giroscópio, que eu posso conectar com meu tablet e manejar, por exemplo, na tortuga robótica, um robô, usando um giroscópio, porque esse é um sensor giroscópio dentro de meu projeto IoT, etc. Então, uma vez que eu hago isso, eu hago meu controle de painel, dessa maneira como eu expliquei. Então, aqui eu tenho como poner, por exemplo, vamos renomear esse switch, acá vamos fazer para facilitar, vamos fazer um rename acá para chave, é assim que escreve? Chave? Eu creio que sim. A chave não para usar, essa chave, já les mostro. E aqui eu vou usar o dial, vamos usá-lo vamos renomeá-lo para facilitar, perilla. Não sei tampouco se é assim que escreve, perilla. Imagino que é assim. Bueno, então se eu vou pôr a perilla acá, que eu vou controlar meu servomotor usando na perilla. Se eu clico nessa chave, que eu vou também melhorar aqui o desenho de ella. Se eu clico essa chave para arriba, quando está label 1, eu vou controlar meu servomotor usando IoT. Aí está. Pero se eu clico para abaixo, label 2, vou usar o potenciômetro analógico. Aí está. Esse é meu projeto. Na perilla, antes de falar disso, eu podia pôr um texto aqui. Agora vamos pôr outro texto aqui. Seminário. Agora sim, para os mexicanos. México, Argentina, Paraguai. Quem tem mais aí? Uruguai. Eu creio que tem uruguaios. Quem mais? Bolívia. E não sei se estou olvidando alguém mais. Então, eu poderia pôr meu texto aí, certo? Assim. Servomotor. Pôr algo aí, escrever o que seja. Poderia pôr também, por exemplo, um logotipo da empresa. Vamos pôr aqui assim na propaganda assim. Eu creio que está aqui. Aí está, perfeito. Aí está meu painel de controle. Eu posso fazer que seja. Estou fazendo assim para que vocês vejam as funcionalidades que eu posso fazer. Eu posso fazer uma interface homem-máquina muito boa, de hecho. Muito interessante. Agora, a perilla, mira, eu tenho que mostrar alguma coisa aqui para vocês. Mira, o motor de passo, ele tem aqui um rango de menos 90 graus hasta 90 graus, é dizer, 180, não? De menos 90, 0 e mais 90. Então, tem um rango de 180 graus. Então, se o mínimo é menos 90, o máximo 90. E também o potenciômetro, aqui eu configurei para que esteja, na verdade é default,
para que sea um ângulo de 300 graus, de 0 a 300 graus. Então, se não é 360 graus, é de 0 a 300. É dizer que eu quero, quando eu esteja com o motor em menos 90, melhor dito, quando eu tenho o potenciômetro em 0%, eu quero estar com o motor menos 90. Em 300, mais 90, para usar todo o rango. É dizer, tanto a perídia como o potenciômetro, eu vou usar de 0 a 300. Então, vocês acordam desse tema, vou regressar acá e vou configurar minha perídia, tal qual como está meu potenciômetro. 0, mínimo 0, máximo 300, para quedar igual. E eu vou só cambiar aqui 4 divisões de 0 a 300 para quedar melhor visualmente. Então, mira, a perídia tem tal qual como o potenciômetro, de 0 graus a 300 graus. Isso é. Perfeito, listo. Meu painel de controle está listo, agora toca programar. Vamos programar. Vou guardar, vou ver aqui main, eu tenho aqui meu programa hecho, meu entorno de programação aqui listo. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer um comando de decisão, que é mirar se a chave está para arriba ou para abaixo. Se está para arriba, acorda que é IoT. Se é accionada, que é para abaixo, controle manual. Bueno, então, aqui eu tenho um comando de decisão, onde, mira, acorda que é a perídia. Eu pus aqui de propósito, perídia. Se eu hago doble clique, eu tenho que buscar aqui minhas funções, e obviamente aqui vai ter perídia. Então, se eu escrevo P, ele já me busca aqui perídia. Há outros controladores aqui, todos relacionados à programação, que eu posso usar. Então, opa, não funcionou. Isso deveria... Ah, aí está. Perídia. Não? Que raro. Será que não aceita renombrar? Aqui já deveria aceitar. Quando eu hago o comando de decisão, doble clique. Hoje em dia as coisas não estão funcionando como deveria. Mira? Que raro. Oh, isso já devia estar ok. Eu hice 1000 vezes isso. Deixe-me guardar. Vamos ser outra vez. Que raro. Sim, aí está. Se eu pongo o P acá. Mira. Oh, que coisa terrível. Então vou fazer o seguinte, vou borrar, remover esse periférico, vamos ver se funciona assim. Regressar a câmera que eu borrei, vou pôr outro e eu não vou renombrar para perídia. De pronto funciona. Aí de control. Ah, que tristeza. Existe, não? Não? Está bem? Ahí está, isso é automático. Graças por comentário, Camila me dijo aqui sobre os comentários. Bueno, agreguei de novo lá a perídia. É este, aí. Não, isso tem que funcionar. Eu já he hecho várias vezes. O valor inicial é 0, 300 e aqui 4 por divisões. Ops. Máximo, já me perdi aqui, 0. Máximo 300. Aí está, e aqui 4. Listo? Provemos, vou guardar. Isso tem que funcionar, isso é automático, é de uma. Aqui eu clico acá, comando decisão, doble clique. Isso é automático, ele já reconhece, mira que agora chama dial, não? IoT dial. Uf, não sei o que passa. Que coisa terrível. Vou abrir outro projeto que eu hice hoje temprano. Ayer, não? E agora qual é? Que raro, muito raro, de hecho. Como? Bom, isso é, o procedimento é este, deveria funcionar, algum, não sei, bug, não sei, mas deveria funcionar, isso é o procedimento, não tem outra coisa, porque se eu pongo acá, ele já reconhece, vou abrir outro arquivo que eu hice ayer, vou guardar esse, que raro, tenho ganas de cerrar o Proteus e abrir outra vez, muito raro, de hecho, pesar. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí, Daniel. Creo que él estaba configurando la perilla, el potenciómetro, y debería usar la llave. Oi! Claro, Daniel, gracias, eso es. Por nada.
Adelante, Gracias, adelante, Daniel. tranquilo, por nada. Es la que yo estoy con la cabeza en la hora y yo estoy Sí, sí, preocupado en tranquilo, esa reunión. tranquilo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Por nada. Ahora sí, razón. Gracias. Yo realmente estoy mal. El problema era entre el computador y la silla, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí. Tiene razón, completamente. Entonces, doble clic, obviamente, es la chave, no es la perilla. ¿Dónde está con la cabeza? Muchas gracias. Entonces, obviamente, es la chave. Gracias. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, perdón. Bueno, perfecto. Entonces, es decir, si yo accionar la chave, yo voy, por ejemplo, a controlar mi motor usando mi potenciómetro. Ya hasta me perdí. Entonces, yo acciono la chave, yo quiero ler mi potenciómetro. Entonces, para ler el potenciómetro, acorda que es RB. Aqui tem que buscar algum operador aqui dentro de RB que seja relacionado a ler esse ângulo do PRB, do potenciômetro. Então, vocês aqui, mira, só tem isso. Tu poderia ler em RAW, obviamente ler em ângulo. Eu seleciono acá. Perfeito? Então, eu vou ler este ângulo e vou pôr aqui uma variável flotante chamada degree, ok, em inglês. Perfeito. Pero agora eu tenho que fazer um condicionamento de señal, porque eu tenho que dizer quando eu estou zero em potenciômetro, eu quero estar no menos 90. Pero quando eu estiver 300 em potenciômetro, eu quero estar no máximo do motor, que é mais 90. Então, se eu vou fazer um condicionamento de señal, acá usando esse bloco, assignment, eu vou fazer doble clique, vou criar uma nova variável. Essa variável vai chamar ajuste, por exemplo, ajuste angle, de ângulo, e vai ser uma variável flotante. Então, é ajuste angle. Criei uma variável nova, em donde esta nova variável, eu vou usar aqui uma fórmula, eu tenho aqui já listo, que é uma fórmula que vai simplesmente fazer o condicionamento de señal, vai correr o valor zero, vai ser um cálculo e vai ser como quando este zero, este menos 90. Quando este 300 na perilla ou em potenciômetro, vai estar como mais 90. Então, só um condicionamento de señal, isso é muito necessário em vários projetos, então já está hecho. E, obviamente, agora eu necessito girar o motor. Para girar o motor, eu tenho que buscar aqui no motor alguma coisa que é referente não a giro de motor, mas aqui é algo intuitivo. Eu vou escrever essa variável dentro do motor. Então, eu uso esse bloco que se chama write, em M1. Então, se eu fazer doble clique aqui, obviamente, eu vou pôr no de gris, eu vou pôr o señal condicionado, já hecho. Então, o ângulo, ajuste ângulo. Perfeito. Esse é meu projeto. Agora, se eu não selecionar está difícil, né? Já viu? Graças, Camila. Eu creio que se minha internet está instável. Oh, que tristeza. Perdão. Bueno, então, regressando acá, eu tenho que agora ser que? Eu não aciono a chave, eu tenho que ser que? Ler. Se eu não aciono a chave, eu tenho que manter o acionamento usando IoT. Então, aqui eu vou ter que ler o tema da perilla. Então, agora sim vamos usar a perilla. Então, vamos get value, vou tomar um valor de la perilla, que vai ser, obviamente, o mesmo degree que eu li aqui. Então, eu vou conectar acá. E, obviamente, eu tenho que fazer o mesmo condicionamento de señal. Então, eu hago Ctrl+C, Ctrl+V, mira como é sencillo. Poderia pôr o bloco, pero eu posso usar isso que todos usam, não? Então, eu vou fazer o mesmo ajuste de ângulo e, obviamente, eu vou escrever o mesmo motor. Eu não tenho dois motores. Então, eu vou escrever essa variável de ângulo e o mesmo motor. Pero, se eu não clico na chave, eu vou usar meu tablet. Hecho. Logrei. Muitas graças, Daniel. Me salvou. Le devo uma. Então, eu vou simular aqui o projeto. Mira que já está convertindo, como eu mostrei anteriormente, os blocos em linguagem C. Se eu estiver usando Raspberry Pi, obviamente isso poderia ser convertido em Python e listo. Então, quando termina a simulação, eu les mostro acá o resultado. Já um segundito, já deve estar finalizando. Hoje dia falhou a coisa, hein? Perdão, é difícil. Pero logramos, estamos cumprindo aí com o conteúdo.
toda maneira está gravado, vamos enviar depois aí, Camila vai falar com vocês ahorita, que vamos fazer. Perfeito, aqui está. En esse entorno me vai abrir aqui o painel de controle, onde vai ser possível visualizar o painel, o motor, e eu tenho todo aqui listo para fazer as provas. Super. Então, se mira, eu estou usando em Proteus, todavia não usei tablet e tampouco usei tarjeta nenhuma. Então, estou usando o Proteus, agora eu posso provar. Então, se aqui está para arriba, IoT, é dizer que eu posso controlar aqui usando a perilla, o meu motor. Mira que está menos 90, aí vai para 0, perfeito, e aqui 300, aqui vai para mais 90. Perfeito. Então, se você mirar acá, eu tenho aqui como controlar usando a perilla, me servo motor em um loop aberto, não? E eu tenho aqui, se eu clicar em pot, só atualizar aqui, mira, que eu não posso mais controlar via perilla, meu motor, e agora eu tenho que controlar usando meu potenciômetro, simulado. Então, aqui, se eu estou em 0%, está em menos 90, estou 100%, estou com mais 90. Mira que está perfeito, está funcionando espetacularmente bem. Agora eu vou fazer alguns juguetes aqui para mostrar. Primeiro vou parar a simulação, vou conectar agora minha câmera aqui, secundária. Perfeito. Conectei minha câmera, vamos cambiar aqui, já está, perfeito. Mi Arduino Yang já está aqui, já está ok. Não posso olvidar, uma coisa muito importante, que eu sempre olvido também. Aqui, mira, mi servomotor está conectado em deixa eu ver aqui, D4. Sim, D4. Então, eu tenho que conectar aqui para D4. Senão, não vou lograr entrar aí com ele. Está. Perfeito, mi servomotor. E meu potenciômetro está analógico, então a 0, a 1, a 2. Perfeito. A 2. Listo. Pero antes de gravar isso, eu vou mostrar outra coisa. Eu vou abrir meu tablet aqui. Aqui está meu tablet. Listo. Meu tablet está instalado na aplicação chamada Proteus IoT Controller. Este Proteus IoT Controller, vocês podem baixar. Eu creio que logo está aqui já, não? Não. Aqui está. Vocês podem baixar de Google Play ou Apple Store para Android, para iOS. É grátis, ele se chama Proteus IoT Controller. Você aí, desde sua Google Play ou Apple Store, você baixa essa aplicação, instala em seu tablet ou celular, e você está listo para trabalhar com o Proteus Internet das Coisas. Então, quando você... Outra coisa que tem que fazer é que o computador esteja conectado na mesma rede Wi-Fi que é seu tablet. Então, aqui eu vou conectar na mesma rede, Netgear 29. Mira que meu computador está na mesma rede, Netgear 29. É um roteador interno que temos acá. Perfeito, mira, Netgear 29. E perfeito, eu vou abrir a aplicação na IoT Controller e vou simular o Proteus. Mira que eu não estou usando tarjeta todavia. A tarjeta não estou usando somente o Proteus e um tablet, nada mais. Ok? Não gravei todavia na tarjeta, estou usando o Proteus como simulador. Então, aí como já les mostrei, está simulado. Agora, mira, se eu clico aqui na aplicação e a tablet está conectada na mesma rede que meu computador, eu clico aqui e clico em Discovery. E aqui, mira, me encontrou na aplicação, eu vou clicar nessa aplicação. E o painel de controle que eu desenvolvi aqui em Proteus que está simulado, eu movi para meu tablet. Então, eu posso aqui usar meu tablet para controlar minha simulação. Todavia, não gravei no motor real. Então, se probemos, a mesma coisa que eu disse ahorita. Mira, se eu pongo aqui 0,300, o motor em Proteus vai girar de 0, de menos 90 a mais 90. Mira que estou controlando usando meu tablet, um servomotor simulado. Todavia. E, obviamente, se eu clico em pot, aqui, obviamente, eu não logro controlar mais, pero aqui eu tenho que controlar, como eu estou simulando, o simulador, o pot. Mira que eu logrei fazer um deploy para o tablet usando essa aplicação na IoT. Agora, eu vou passar a palavra para a Camila e vou gravar, mientras Camila sigue, eu vou gravar aqui minha tarjeta Arduino Real. Eu vou encerrar isso. Vou deixar só os settings aqui. E eu vou pôr aqui para que vocês vejam que está programando. Perfeito.
E eu vou parar a simulação. Vamos, porque isso demora uns 3 minutos, porque estou usando o cable, não? Cable USB. Esse Proteus Siduino, ele tem um modem integrado, e se eu conecto meu computador a essa rede mesmo, Siduino Cloud, conectei meu tablet já. Meu tablet agora vai conectar em uma rede, aqui não mostrei. Meu tablet agora está conectado acá, miren, na rede Siduino Cloud. Esse Siduino Cloud, quem proviu é exatamente minha tarjeta. Então, se eu conecto meu computador, porque não vai ser, senão eu perdo lá a conexão com vocês. Mas se eu conecto meu computador, eu posso programar em 2 maneiras, de hecho, não? Usando o cable, que é meu caso, mira, está conectado em com 6, ou se eu quero usar aqui esse programmer, não? Eu poderia escolher esse programador e aí eu posso programar via Wi-Fi essa tarjeta. Bueno, então nesse caso vou usar isto, já está configurado, vou ser OK e vou clicar aqui upload. Então nesse caso já começou, mira, já está titilando aí a LED del Siduino Cloud e ele começou, deixa eu ver se vai começar aqui. Listo, começou a programar. Mientras programa, eu vou passar a palavra a Camila, que Camila vai falar algumas coisas muito interessantes para vocês. Deixa eu volver aqui minha pantalla. Aqui está, aqui. Listo, Camila, contigo. Listo. Gracias, Israel, por la demostración y gracias a Daniel también por la ayuda. Estoy segura que todos disfrutaron mucho de todo lo que el Proteus puede hacer. ¿Qué estamos ofreciendo hoy? Estamos ofreciendo licencias gratuitas del Proteus Cloud para instituciones de enseñanza, para que los estudiantes y profesores puedan usar. Y obviamente también para las empresas. Además de las licencias, vamos a enviar material de apoyo gratuito, que son los manuales y tutoriales en video y PDF, que seguramente van a ser de gran utilidad para el aprendizaje del Proteus. Y finalmente, pues vamos a apoyarlos con la asesoría técnica. Como es bastante contenido para cubrir, como se dieron cuenta, podremos conversar con cada uno de ustedes para organizar un seminario específico en las instituciones o en las empresas, ¿no? Sobre la licencia, el Proteus, bueno, antes de contestar ahí las preguntas, quiero decirles que el Proteus posee 2 características principales, que es que el Proteus es modular, o sea que ustedes pueden comprar la versión básica y a medida del tiempo ir agregando los módulos hasta tener la posibilidad de trabajar con toda la tecnología que hablamos hoy. Hoy no vamos a hablar de precios, pero esta característica de que el Proteus sea escalable es realmente muy interesante porque permite una inversión de manera progresiva y por lo tanto pues es más atractiva para el planeamiento y la toma de decisiones, ¿no? El licenciamiento del producto tiene 3 opciones. La primera, que es la licencia local, que es para uso exclusivo en el laboratorio de la universidad, y la opción 2 y 3 son muy parecidas porque ambas permiten el acceso a través de Ethernet, de red LAN local e Internet. La diferencia es que la network requiere un servidor físico y la cloud es el servidor está en una máquina virtual. Las licencias que les vamos a otorgar por este tiempo, hasta el momento van a estar hasta el 31 de julio. Yo les enviaría un correo la próxima semana, yo creo que ya el lunes, con las licencias y con todo el material de apoyo, ¿no? Por ahora estamos ofreciendo 50 licencias para cada institución. ¿Ok? Entonces pasemos a las preguntas, yo creo que rapidito, ¿no? Perfecto, Camila, muchas gracias. Déjame ver aquí si ya terminó hacer la grabación o todavía sigue. Entonces voy a aprovechar aquí para ver si logro contestar algunas preguntas.
Perfeito. Então, aqui tenho a primeira pergunta. Bom dia, estará disponível essa apresentação? Graças, sim, estará. Obviamente, vamos enviar, como Camila dijo, vamos enviar depois de terminar lunes vamos enviar as licenças, enviar um correio com várias informações, inclusive a gravação. Já falamos disso. Sem dúvida, vamos enviar lá, vai estar disponível. Que participante que ele estava gravando desde o princípio, então super, gracias. Oh, que bueno, muitíssimas gracias. De verdade, muitas gracias. Pode simular Arduino? Eu creio que foi uma pergunta de pronto no início, não, Gustavo? Gustavo Paredes, perdão. Sim, eu creio que se acompanhou hasta ahorita a charla, eu mostrei que é possível simular várias tarjetas Arduino. Não sei se seria a outra pergunta. Aqui está, que micros da família ST é disponível? Me interessa ele, ST, também denominado Blue Pill. Jorge, eu não sei se tem, deixa eu ver se logro mostrar-te. Qual é a família ST? STMF, já les mostro. Deixa eu ver aqui se terminou, já terminou. Vou mostrar aqui o Proteus e já lhe contesto, sigo contestando essa pergunta, vale? Então, aqui eu quitei a tablet daí, porque já estava avisando, inclusive o Lab Center, está me chamando aqui desesperado para a reunião, já avisei que estou com vocês, eles vão esperar, não há problema. Então, aqui eu tenho a tablet outra vez, e tenho aqui todo listo. ¿Listo? Entonces, a ver, primero vamos a conectar la tablet y la tarjeta Arduino Cloud. Entonces, ahí vamos a esperar un poquito para conectar. Yo creo que se ve ahí, ¿no? Ahí está. La tarjeta Arduino Cloud está acá. Ya no necesita el Proteus, ¿no? El Proteus ya no hace falta, de hecho, porque ya gravamos ahí todo para na tarjeta. Listo, já está conectado na rede Arduino Cloud. Aí eu abro minha aplicação, IoT Controller, e eu vou em menu, Discovery, e vejo acá que ele encontrou na aplicação. E mira, ele agora está carregando essa pantalla em mi tablet, no desde o Proteus, pero desde a tarjeta IoT, obviamente. Então, perfeito. Eu tenho aqui mi potenciômetro, mira aqui está o motor. Mira que não funciona, obviamente, não está configurado para IoT, mas se eu girar aqui a perilla, deve girar o motor. Super. Aí está. Pero o rango não está de 90 mais 90. Está 90, mira. Toca arreglar aí meu código. Pero está perfeito para mostrar para vocês. Mira que está de 0 a 90. Pero perfeito. Super. Agora, se eu pongo para abaixo, eu posso controlar usando o meu potenciômetro. Aí está. Um pouco escuro, não? Pero eu creio que se pode ver bem. Perfeito, senhores. Mira que gravamos, fizemos um projeto IoT, usando o Proteus, descarregando um dispositivo real, usando um tablet para ser projetos. Eu poderia ser várias coisas aí que de pronto para outra oportunidade. Pero eu vou mostrar aqui, relacionado a essa pergunta, de pronto contestamos uma mais, e Camila finaliza com 2 diapositivas mais que já tem. Então, STM eu tenho aqui na livraria, se eu venho acá, clico em Pick Device, SMT, mira, esses não são os STM, perdão, estou com a cabeça mal aí, STMF. Desafortunadamente esse modelo não tenho, Jorge, não temos. SMT temos estes, mira. Isso não é conector, só clicar aqui em microprocesso. Mira, essa é a linha SMT que temos. Cortex M3, são essa lista, mira. SMTF, aí está. 103, não, aí está, 103C8. Por que não está filtrando, não? STM, F. Agora, não está filtrando, não sei porquê. Não sei porque não está filtrando. STM, microprocessador, F, qual era? Vocês viram que está? F103C. Sim. Está. Esse é. Sim, você pode usar 100%. Você pode usar esse processador, esse Cortex M3, para ser tudo isso que eu disse, com periféricos, com simulação analógica, digital, que seja. Super, que bueno, que encontrei. Vou ver se tem uma pergunta mais.
¿Sí? Se pode usar GNU, GCC. Sí, é um compilador, certo, Gustavo? GNU, GCC. Uma boa pergunta, não? GNU, GCC. É um compilador? Perdão. Eu não estou seguro, Gustavo, se é um compilador ou um processador. Se é um compilador, eu tenho aqui em Project, Create Project. Essa pergunta eu não sei contestar. Perdão, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o seu correio. De hecho, há várias outras perguntas e vamos fazer o seguinte, junto com o correio, GCC, será que é isso que estás falando? Sim, sí, aqui está. Se é isso, aqui estão os compiladores. Eu creio que sim, não? ¿Dice alguma coisa? Sim. Bueno, eu vou melhorar a resposta dessa dúvida. Eu creio que é isso que me comentas. Pero vamos melhorar essa pergunta. Temos aqui outras perguntas. Vamos fazer o seguinte, de outras pessoas. Todas essas perguntas vão ser o seguinte. Camila aqui vai enviar para vocês, mira, aqui são os próximos passos. Camila vai enviar para vocês um correio, lunes, para todos vocês que participaram, um lunes para brindar as 50 licenças do Proteus Platinum, que está inicialmente, como ele já comentou, válida hasta 31 de julho. Sin embargo, podemos conversar cada um de vocês para ver se tem a necessidade de estender, de aumentar esse prazo. No, Camila, Israel, eu necessito que aumente o prazo, necessito que meus alunos usem, estou fazendo um curso de verão, um curso de inverno, não sei, hablemos um a um de vocês, ou estou fazendo um projeto, Metrolab, que é um cliente nosso, que vendemos Scale, de acordo, necessita para validar um sistema, etc. Bueno, listo, quadramos juntos, pontualmente, cada um, e os testes necessários estender. Sin embargo, tem essa reunião ahorita com o Lab Center, que eu vou dizer isso, que necessitamos de mais tempo para esse tempo de pandemia. Então, Camila vai enviar lunes para os testes, porque eu vou pedir hoje para o Lab Center essas licenças, lunes temprano já temos, Camila vai enviar cada um dos testes esse correio, com essas informações, com o procedimento de instalação, com tutoriais e vídeos, etc., e nesse correio também, eu vou, quem inicia as perguntas, eu contesto as perguntas de maneira mais completa, ok? Camila, alguma coisa mais? Listo. Muchísimas gracias por haber participado del seminario. Y el lunes entonces yo les estaría enviando toda la información. Perfeito, outra vez, graças a Daniel, eu estava com a cabeça nessa reunião e queria terminar pronto, perdão. A ideia, de verdade, é muito conteúdo. Podemos, de hecho, fazer outro seminário para tentar cobrir, acorda? É muito conteúdo. De hecho, tudo isso podemos fazer. De hecho, isso demorou, hicimos essa charla para uma instituição em México, demorou como 2h30, então é bastante extensa. Então, por isso selecionamos alguns, para assim é difícil. Pero mira que cobrimos todo, aí que prometimos, não? Então, vocês contam com nós outros, foi um prazer de verdade. Agradeço muito o tempo de vocês, a paciência, perdonam os erros aí que apareceram, pero eu creio que foi bastante produtivo para vocês. Muchísimas gracias, muy buenos días, ¿no? Muy buenas tardes. Si necesitan de nuestra ayuda y cuentan con nosotros, si necesitan hacer un seminario específico o algo por el estilo. Perfecto. Gracias, Camila. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos.